Um ano de governo Trump. De volta à Casa Branca, o americano adotou políticas incisivas que alteraram a economia e a política externa dos Estados Unidos, que tiveram reflexos em todo o mundo. Tarifaço, embate com a China, endurecimento migratório, redução do Estado, colapso do poder nuclear do Irã, apoio a Israel e a captura de Maduro. O que nos espera o que esperar dos próximos anos do governo Donald Trump? Ivan Kleber vai tentar responder essa bomba, essa pergunta para a gente. Vamos então dar boa tarde ao nosso querido correspondente internacional que já está aqui conosco no telão. Ivan Kleber, seja muito bem-vindo ao JDL segunda edição. Boa tarde, Regiane. Uma saudação especial a você e a toda a audiência que nos acompanha na tarde desta terça-feira. Olha, realmente um ano que parece uma década, não é? A gente pode resgatar aqui outros feitos do presidente Trump nesse primeiro ano e algumas posições firmes que foram tomadas que têm um impacto em todo o mundo, não é? Não que eu queira fazer aqui uma retrospectiva, Geisiane, mas é importante lembrar a nossa audiência, né? Por exemplo, a criação do DOGE, que foi aquele departamento que justamente ajudou a enxugar o Estado, como você trouxe, que foi capitaneado ali por Elon Musk, não é? E dentro do DOGE, dentro dessa questão toda, nós tivemos o fim da USAID, que foi criada lá nos anos 70, governo Kennedy, mas que infelizmente durante os anos, o que era para ser uma instituição ali de apoio aos mais necessitados, infelizmente se tornou um braço político. Então a USAID não tem mais, não é? O presidente Trump também e sua equipe, eles deram voz, Geisiane, aos cristãos perseguidos mundo afora. Quando a gente tem declarações do presidente Trump, mais do que isso, ações, como foi o bombardeio em instalações ali do Estado Islâmico na noite de Natal, né, no dia 25 de dezembro do ano passado, o recado é forte, é um recado claro que a administração Trump não ficará de olhos fechados, que a maior potência militar do mundo não ficará de olhos fechados diante da perseguição aos cristãos que acontece no mundo todo. A gente teve também, isso com certeza traz um grande impacto na cultura, na sociedade, o fim da agenda woke, que já caminhava, né, para o fim, justamente porque as pessoas de bem, enfim, as pessoas normais, não aceitavam mais aquela imposição dessa assim chamada agenda woke. A gente sabe que o que acontece nos Estados Unidos, principalmente em questões culturais, acaba reverberando no Ocidente cristão como um todo, não é? E até aqui mesmo na Europa a gente já vê elementos aí que corroboram, né, o fim dessa assim chamada agenda woke. Mas como eu disse, isso já ali no segundo semestre de 24 já estava no radar, não é? Acho que as empresas já estavam entendendo que Donald Trump venceria as eleições. E também essa grande mudança de paradigma em relação ao hemisfério ocidental, em relação à América do Sul. Hoje nós temos a presença militar ali que veio para ficar no Caribe, agora colocando uma pressão enorme sobre Cuba, como você bem disse, a captura de Nicolás Maduro, o embate direto aí com o narcotráfico na região e agora visando também diminuir a influência da China. E aqui é o ponto que eu pego justamente, Geisiane, para responder a sua pergunta, o que esperar nos próximos 3 anos da administração Trump. A principal batalha geopolítica dos Estados Unidos é justamente impedir esse avanço chinês mundo afora. Essas medidas que a gente está vendo, essas decisões, essas declarações sobre Groenlândia, e a gente faz uma conexão tranquilamente com Venezuela, Irã, enfim, tudo isso visa diminuir essa influência. Esse é o grande desafio. Internamente, Donald Trump tem um grande desafio também, que é controlar a inflação e quando nós chegarmos em 2028, que os eleitores americanos se perguntarem, eu estou melhor agora ou estava melhor em 2024, no último ano de Biden? Falo de economia, falo do bolso. O grande desafio do presidente Trump é que as pessoas digam sim, estou melhor agora. Então, são vários desafios. Esse ano a gente tem a eleição de middle term, em novembro, daqui até lá tem muita coisa para acontecer. Algumas medidas que o presidente Trump tomou no sentido da economia, elas devem começar a trazer já algum efeito ainda nesse primeiro trimestre, né, visando justamente essas eleições.
mas eu diria, uma coisa eu posso cravar aqui, Geisiane, no tempo do Biden, eu que cubro muito a política americana, olha, tinha alguns períodos que eram tédio, viu? Você não tinha muita coisa, tanto que a notícia era o Biden ou dormindo, ou caindo da bicicleta, enfim. Do governo Trump, se tem uma coisa que a gente pode ter certeza é que ninguém vai ficar com tédio, viu? Porque é notícia todo dia, incluindo os fins de semana, viu, Gisele? E como você muito bem trouxe aqui, né, Ivan, marca um momento de reorganização da geopolítica, né? São janelas de oportunidade que se abrem ali. Brasil, infelizmente, deixa passar absolutamente todas, tendo à frente aí esse governo federal petista, mas aí tabuleiro geopolítico sendo completamente reorganizado, favorecendo, inclusive, o Ocidente. Ivan, eu trago aqui a tela agora os nossos analistas políticos. Serrão, estamos com o nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber. Sua pergunta. Grande Ivan Kleber, nesse primeiro ano do Lourão, a mídia tem trazido destaque para os factoides dele. Tudo que ele faz aí de muito polêmico recebe destaque. Mas tem coisas acontecendo do ponto de vista estrutural na América que vão ter grande impacto social. Por exemplo, o trabalho do secretário Robert Kennedy Jr., que está atacando a questão da máfia, da estrutura ultracorporativa que joga contra a saúde dos americanos. O cara está discutindo desde o modelo alimentar até ao modo de atuação da superindústria farmacêutica. E aí tem um ponto curioso do ponto de vista estrutural, que as grandes empresas farmacêuticas, só por coincidência, apenas por coincidência, são as grandes acionistas ou têm membros nos conselhos de administração das maiores empresas de comunicação. Esse terremoto do Kennedy Jr. pode ser o impacto que não está sendo dito concreto da administração Trump perante a opinião pública na América? Olá, Serrão, sempre uma alegria. Olha, acho que você fez bem o dever de casa, viu? Porque essa questão do Bob Kennedy Jr., ela é extremamente importante. Eu já vi nutricionistas aqui na Europa repetindo, melhor dizendo, sendo influenciados aí, né, por essa mudança na pirâmide alimentar, digamos assim, e estão receitando aí a recomendação americana para seus clientes, pacientes, aqui na Europa. Olha o tamanho da influência disso, né? E o Bob Kennedy, junto com a equipe Trump, enfim, eles entenderam que para a América ser grande novamente, que é o lema do presidente Trump, ela precisa estar saudável novamente, no verdadeiro sentido literal da palavra. Então a gente sabe que uma boa alimentação, com produtos frescos, enfim, ela ajuda na saúde, não só física, mas mental das pessoas. Eu digo isso por mim, tá? Eu também, um pouco inspirado aí pelo Kennedy, eu comecei a mudar a minha alimentação de uns dias para cá. Espero apresentar resultados em breve. Mas, tirando a minha experiência, isso vai ter, com certeza, um impacto muito grande na sociedade americana, essa decisão de, digamos assim, se afastar de tudo que é industrial, de tudo que é muito artificial e voltar para o natural. Os benefícios são enormes e é uma decisão, como você falou, Serrão, que talvez não repercuta tanto na mídia, não gere tanta notícia, né? Como, por exemplo, a intenção de anexar a Groenlândia. Agora, dentro da saúde dos americanos, há um estudo, já dizem que isso vai até prolongar, não é, a vida dos americanos, enfim. Então, definitivamente, essa é uma ação, Serrão, que talvez daqui 10 ou 15 anos a gente olhe para trás e diga, olha, aqui talvez foi um dos pontos de virada e talvez um dos principais legados do presidente Trump, da administração, dessa segunda administração, em relação à saúde dos americanos, que, repito, tudo que acontece nos Estados Unidos acaba influenciando fora também, acaba reverberando fora, e isso pode ter um impacto até a nível, pelo menos em todo o Ocidente cristão. Lisiane, eu devolvo para você. E, de certa forma, bate também de frente com a própria agenda woke, né? Com aquelas agendas de que tá tudo bem a obesidade, de que tá tudo bem esse estilo de vida, enfim, sedentário, com péssima alimentação. É uma forma também de mudança cultural, de bater de frente com isso. Trago de novo aqui a tela os nossos analistas, Ivan Kleber, Gustavo Lopes. Estamos com o nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber. Sua pergunta.
Boa tarde, Ivan. Prazer falar contigo. Parece que faz muito mais de um ano, né, que o Trump assumiu, tanta coisa que já aconteceu. Eu queria ver contigo a tua análise, Ivan, sobre a questão geopolítica, né? A gente tem visto, né, uma mudança muito forte no tabuleiro geopolítico mundial nesses últimos 12 meses, né? Nada, né? Porque o Trump é um cara muito proativo, né? Ele não espera muitas coisas acontecerem, ele vai lá e faz. Mas a gente tem visto também as consequências, ou pelo menos os desdobramentos políticos disso, né? A Europa querendo ali se juntar num bloco para tentar fazer uma certa frente, né, ao Trump, o Canadá acenando para a China. Aí agora a gente teve ontem a estreia, né, do Fórum Econômico Mundial, a Ursula von der Leyen lá dizendo que vamos fazer um bloco aqui, fizemos com o Mercosul, vamos fazer com a Índia também, a gente não precisa, dando a entender que não precisa dos Estados Unidos. E ao mesmo tempo que estava estreando o fórum, o usou, né, no exato momento da estreia para fazer o discurso anual dele, dizendo que agora não existe a lei mais da diplomacia, o que vale é a lei do mais forte. Como é que tu enxerga todas essas mudanças? Tem gente até já achando que o mundo está se preparando para uma guerra. Como é que tu está sentindo tudo isso que está acontecendo de forma tão rápida nos últimos meses? Gustavo, muito bom tê-lo aqui conosco, seja bem-vindo. E definitivamente, você não faz um omelete sem quebrar os ovos. É óbvio que algumas políticas, algumas decisões do presidente Trump trariam aí alguns mini terremotos geopolíticos. Eu vou começar pelo fim. Se o mundo está se preparando para uma terceira guerra mundial, sim, ele está se preparando como ele passou se preparando entre 1945 e 1989. E aí, logo depois, com o colapso da União Soviética, o mundo entrou em uma espécie de anestesia, achando que não teríamos mais o perigo da Terceira Guerra Mundial e de que nós finalmente encontramos aí um consenso de paz até isso ser quebrado em 2007, quando a Rússia invadiu a Geórgia, porque muita gente fala da Ucrânia, mas esse status quo que a gente vê agora, essa questão toda, ela não começa com a guerra da Ucrânia, ela começa com a invasão da Geórgia pelo exército russo. Agora, me foge de um ano, se não foi 2007, foi 2008, com certeza. Bom, então o presidente Trump, quando ele eleva as tensões e o mundo passa a se preparar para a Terceira Guerra Mundial, não é algo inédito na história da humanidade. Pelo contrário, talvez o normal seja justamente a preparação para que se evite esta Terceira Guerra Mundial, né? Se vis pacem para bellum. É até uma frase em latim que diz isso, né? Se quer paz, se prepare para a guerra. Nesse contexto, Gustavo, o presidente Trump, ele está fazendo um trabalho que muitos presidentes americanos adiaram, talvez inclusive o próprio Trump na primeira administração, mas principalmente desde o George Bush filho, passando por Barack Obama e Joe Biden. Estava tudo muito fácil para a China. Estava muito fácil para a China fazer as suas articulações, cinturão a rota e seda, e começar a influenciar, no Ocidente. Acontece, nós precisamos sim trazer uma questão cultural, religiosa. Na China, a gente sabe da perseguição que os cristãos sofrem, isso vem aumentando nos últimos anos. Esse choque cultural, esse choque, ele não é tão simples assim de ser absolvido. Então, o presidente Trump, ele entendeu que precisaria, de fato, aí, uma dose cavalar aí de força geopolítica para, como disse a Geisiane, começar a realinhar tudo isso, e dizer, olha, chega, acabou. Você pode ter certeza, Gustavo, seja quem for o próximo presidente americano, seja Marco Rubio ou o eventual democrata, não tem volta. Esse caminho precisa continuar e os próprios fatos vão impor isso ao próximo presidente. O Trump está, entre aspas, aqui eu não gosto muito desse termo, mas é como ele estaria fazendo um trabalho sujo agora, que é justamente romper aí algumas barreiras. Talvez na questão da Groenlândia o modo de comunicar as intenções possa ser reavaliado, enfim, mas o importante foi romper essa questão que a China navegava aí, nadava de braçada, Isso acabou e agora a China está encontrando um contraste muito forte. Só que o contraste não se torne militar lá em Taiwan. Aí realmente estaríamos muito próximos da Terceira Guerra Mundial. Mas tirando esse fator, o que nós estamos vendo é os Estados Unidos se reposicionando como fizeram ali durante a Guerra Fria. Geisiane, eu devolvo novamente para você.
Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.